Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre os processos que permitem a interposição dos recursos lá no Tribunal de Contas da União. É bem complexo, tá? A gente vai focar no regimento interno, artigo 277. Por quê? Lá no artigo 32, lá a gente tem a seguinte consideração, ó, a gente tem a seguinte informação lá. No artigo 32 da Lei Orgânica do TCU, a gente tem como uma lista, né? A gente tem a lista dos recursos que possui o Tribunal de Contas da União. Lá, a gente vai ter o recurso de reconsideração, a gente tem o recurso de revisão e os embargos de declaração. Porém, na própria Lei Orgânica, apesar de o pedido de reexame não constar na lista dos recursos, lá no artigo 32, ele possui previsão no artigo 48 da Lei Orgânica. Então, guarda essa informação, vai lá no artigo 48 e marca lá, que também é um tipo de recurso. Além disso, a gente tem o agravo. Já o agravo, ele não possui previsão na Lei Orgânica da Corte, mas possui fundamento direto no seu regimento, no regimento interno, artigo 277, beleza? Então, a gente vai estudar aqui essa importante aula, a gente vai falar agora aqui tudo sobre recursos, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal do Tec Concursos, dê um like nesse vídeo, solicite os slides lá no Instagram do professor. O Instagram é Prof. Wilson Tavares Concursos. Mande uma mensagem lá, tá bom? Que aí você vai poder pegar os slides, poder pegar alguma dica, algum bizu, mande para mim lá, que a gente vai conversando um pouco mais sobre essa aula. Essa aula é grande, pessoal, então pega aí seu café, coloque no seu foninho de ouvido e vamos para cima desses recursos. Pessoal, recurso de reconsideração é uma das principais formas de contestação das decisões do TCU em processo de prestação ou tomada de contas. Daí já vem a primeira informação. O recurso de consideração é cabível contra a decisão definitiva em processo de contas. Então, decisão definitiva nos processos de prestação ou tomada de contas, inclusive a tomada de conta especial. Outra informação, recurso de reconsideração possui efeito suspensivo. Pode ser formulada apenas uma única vez. Ela tem que ser por escrito. Ela pode ser apresentada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ou pela parte. E o prazo é de 15 dias. Pessoal, isso tem que saber não só para a objetiva, quanto para a discursiva também, tá? É muito importante. Então, o seu efeito suspensivo aplica-se apenas aos itens impugnados no acordo. Então, se os itens que não foram recorridos, eles não vão sofrer efeito suspensivo, entendeu? É muito importante isso. Outra coisa, em regra, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, fora do prazo de 15 dias. Agora, em razão de superveniência de fatos e dentro do período de 180 dias contados do término do prazo inicial, aí pode ocorrer o recurso de reconsideração, mas nesse caso não ocorrerá efeito suspensivo. Muito importante essa informação para você levar para a prova. Pessoal, quando que a gente tem um exemplo prático dessa situação? Então, se o responsável foi multado e condenado a ressarcir valores ao erário, e apresentar recurso de reconsideração apenas contra a multa,
o efeito suspensivo se aplicará apenas à multa. A decisão, por exemplo, referente ao ressarcimento, pode prosseguir. Então, muito importante a gente entender esse efeito suspensivo, o prazo para poder pedir o recurso de reconsideração, quais são as situações que podem ocorrer. Então, quando? Decisão definitiva em processo de contas. Como? Por escrito ou uma única vez. Quem pode solicitar? Quem tem legitimidade? Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ou as partes. O prazo, regra, 15 dias. Efeitos, regras, suspensivos. Não será conhecido se interposto fora do prazo. Perdeu, acabou, finalizou. Agora, se ocorrer fatos novos, em até 180 dias, a contar de quando? A contar do prazo terminou aqueles 15 dias. Então, vai passar 15 dias, vai começar a contar do término do prazo inicial. Então, aconteceu lá, 15 dias. 15 dias. Término do prazo inicial. Se ocorrer fatos novos, vai poder ser reconhecido sem efeito suspensivo. Beleza? Então, muito legal a gente conhecer o recurso, né, de reconsideração. Então, se após o prazo regular para o recurso surgir novos documentos que comprovem, né, ou acaba ali comprovando o erro na decisão, o responsável poderá apresentar esses documentos no recurso de reconsideração dentro de 180 dias. Neste caso, a decisão original continua vigente até novo julgamento. Então, é isso aí que a gente vai levar para a prova. Beleza? Pessoal, só algumas tecnicidades aqui. Constituição de processo apartado. Quando o recurso versar sobre um item específico do acordo, um processo apartado poderá ser constituído para execução dos itens não impugnados, tá bom? Então, a gente viu, o recurso é só daquela parte, a outra parte acaba acontecendo normal. Então, ó, no caso de uma decisão que inclui várias sanções e o recurso é apenas contra a multa, o tribunal cria um processo separado para executar as sanções não recorridas, garantindo que não haja paralisação indevida de toda a decisão. Beleza? Então agora a gente vai falar sobre o pedido de reexame, que é um recurso cabível contra a decisão de mérito em processo concernente ao ato sujeito a registro e fiscalização de atos e contratos. Então, a gente tem ali os processos relacionados a registro, o ato de registro ou a fiscalização de atos e contratos. Nesse caso, é o recurso cabível contra as decisões de mérito relacionados a ato de registro ou fiscalização de atos e contratos, é o pedido de reexame. Então vamos detalhar as características deste recurso conforme a lei orgânica, lá no artigo 48, e o regimento interno, artigo 286. Então, pedido de reexame, pessoal. Olha, podemos dizer que o pedido de reexame possui as seguintes características, tá bom? Antes eu quero lembrar, né? Pedido de reconsideração, processo de contas. Pedido de reexame, processo de registro e fiscalização de atos e contratos. Não pode confundir. Reconsideração, processo de contas. Reexame, registro de atos de pessoal, né? Ou fiscalização ali de atos e contratos. Aqui, a gente também tem efeito suspensivo. Aqui, pode ser formulado também uma única vez. Tem que ser por escrito, pode ser apresentado pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e pela parte, e também o prazo de 15 dias. Então, um macete aí para você lembrar, né, é que o recurso de reconsideração, o RECON, é no processo de contas. Reconsideração de contas, entendeu? Recurso de reconsideração, processo de contas. Já no reexame, a gente vai lembrar do
que é o registro de pessoal, e o exame, né, fiscalização de atos quanto ao mérito. Então, é uma forma aí de você guardar essa diferença que vai ser muito cobrado. O resto das situações é muito parecido, né? Então, pode ficar despreocupado aí. Também é uma única vez, tem que ser por escrito, legitimidade à parte do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. A gente também tem efeito suspensivo. Não será reconhecido se interposto fora do prazo, mas aí tem aquele lance dos fatos novos em até 180 dias, contado da decisão final do primeiro recurso, né? Então, é muito parecido mesmo, beleza? Então, vamos falar agora sobre embargos de declaração. Falamos em embargos, a gente vai lembrar o seguinte, ó. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, omissão ou contradição em decisão do tribunal. Artigo 34 e 287 lá do Regimento Interno. Então, lembre-se disso. Então, assim, cabe embargos de declaração no caso de obscuridade, omissão e contradição. Então, é isso que você vai levar para a prova. Então, coloquei aqui, ó, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, quando a decisão não está clara, contradição, quando a decisão contém elementos conflitantes, e omissão, quando a decisão não aborda algum ponto necessário. Pessoal, é importante também aqui, ó, a gente levar algumas informações para a prova. Por exemplo, os embargos de declaração, eles devem ser por escrito, né? Igual lá os outros recursos. Ele tem como legítimo o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e a parte, porém, né, o prazo é de 10 dias. 10 dias, que é o prazo para interpor esse recurso. Então, outra situação também que é muito importante a gente levar para a prova, que é esse prazo, né? Isso pode gerar confusão, beleza? Então, o prazo é de 10 dias, guarde isso, é muito importante, tá bom? Prazo de 10 dias. Então, imagina que o Tribunal de Contas emitiu uma decisão no processo de contas e a parte interessada interpôs recursos, né? Interpôs embargos de declaração alegando que a decisão foi omissa em relação a um ponto específico. Então, o relator, ao analisar os embargos, constata que realmente houve omissão e emite um novo acórdão corrigindo a decisão. Aí o que a gente tem? Nesse caso, os prazos para interposição dos outros recursos são iniciados. Então, já tinha acabado o prazo dos outros recursos, mas aí a parte conseguiu demonstrar que teve ali uma situação obscura ou que teve uma decisão que foi diferente em outro processo, né? Ele mostrou ali que teve contradição ou omissão. Nesse caso, o relator, se concordar com esse embargo de declaração, vai ter que fazer um novo acordo e vai começar a rolar os outros recursos. Se for processo de contas, reconsideração. Se for ato de registro, se for fiscalização de atos e contratos, né, em relação ao mérito, aí a gente tem pedido de reexame. Então perceba que começa a contar novamente o prazo dos outros recursos, porque agora a gente está tendo um novo acordo, beleza? E outra coisa também, pessoal, os embargos de declaração, eles são por escrito, mas eles não necessitam ser apenas uma única vez. Não há limite de quantidade de embargos de declaração. Lógico que ele não vai ser reconhecido a qualquer momento, né? Tem que mostrar ali que teve uma omissão, uma contradição, mas ele não existe, assim, uma única vez, não há limite de vezes, entendeu? Outra importante situação é o prazo de 10 dias, né? O prazo de 10 dias pode trazer aí uma pegadinha, né? Na hora da prova, confundir com 15 dos outros prazos. Não, prazo de 10 dias. Efeitos, em regra, suspende. Mas se for identificado que os embargos de declaração é para protelar a decisão, né? Esse recurso está sendo usado de forma protelatória,
será recebido apenas como petição sem efeitos suspensivos. Beleza? Então, e para quem que vai esse embargo? Vai lá para o relator ou redator do voto impugnado. Beleza? Agora a gente vai falar sobre o recurso de revisão. É um recurso, né, de revisão, ele é um instrumento equivalente à ação rescisória do processo judicial. Então, mais ou menos assim. Ele é cabível em decisão definitiva do tribunal em processo de prestação ou tomada de contas, seja tomada de contas comum, especial, fundamentando-se em erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos utilizados no acordo ou superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. Então, esse é o recurso de revisão. Qual é o prazo? Pessoal, o prazo aqui é grande. Prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos. Não há limite de vezes, mas tem que ser por escrito. É legítimo o responsável, o sucessor do responsável e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Quem vai ser o relator desse processo? Vai ser designado mediante sorteio. No embargo de declaração, é o próprio redator, né, da decisão. Aqui não, o relator vai ser mediante sorteio. Um único relator para processo de mais de um exercício, tá? Então, se surgiu fatos novos fatos novos sobre as provas produzidas, né? Superveniência de documentos novos, e ele está entrando com recurso de revisão sobre 3 exercícios, nós teremos um único relator. Então, a gente vai fazer um sorteio para determinar um único relator sobre esses vários exercícios, tá bom? Não possui efeito suspensivo e o prazo aqui é de 5 anos, beleza? Pessoal, agravo. Agravo é um recurso cabível contra despacho decisório do presidente do tribunal, do presidente da Câmara ou do relator, beleza? E da medida cautelar que determinar a suspensão de ato ou contrato. Muito interessante, né? Aqui, pessoal, o agravo, o prazo dele é de 5 dias. O agravo pode ou não ter efeito suspensivo também. Então, como funciona o procedimento de tramitação do agravo? Olha, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então, ó, quando ele é cabível contra despacho decisório do presidente, do tribunal, presidente da Câmara ou relator, ou então ele pode ser cabível contra medida cautelar que determina a suspensão de ato ou contrato. O prazo é de 5 dias, legitimidade, as partes ou Ministério Público junto ao tribunal, pode ter efeito suspensivo, aí é a critério do presidente do tribunal, ou presidente da Câmara, ou do relator. Então, agravo prazo de 5 dias, aí vai ter lá o despacho decisório, que pode reformar o despacho, submeter ao colegiado. Além disso, os efeitos pode ter efeito suspensivo a critério do presidente. Beleza? Muito legal esse agravo aí também, né? Então, tem o procedimento. E aí, pessoal, a comparação dos instrumentos de recurso. É muito importante a gente guardar essa tabelinha. Às vezes cai até em discursiva, tá? Falando sobre você ter que falar quais são os recursos, quando ele acontece, se tem efeito suspensivo ou não e os prazos. Beleza? Então, recapitulando aqui, ó, recurso de reconsideração com definição definitiva em processo de contais. Reconsideração contais. Efeito suspensivo é a regra, prazo de 15 dias. Pedido de reexame. Aí é o pedido contra a decisão de mérito em processo de registro ou de fiscalização. Efeito suspensivo também como regra, prazo de 15 dias. Lembrando que nesse caso aqui, nesses dois casos, se surgir fatos novos, pode ser feito em até 180 dias a contar da decisão final, do prazo final desses 15 dias aí. Mas aí nós não teremos efeito suspensivo. Por isso que eu coloquei aqui regra, a regra que tenha, beleza? Embargos de declaração.
é contra ali alguma obscuridade, omissão ou contradição do Tribunal de Contas. Também tem efeito suspensivo e nós temos 10 dias. Esse embargo, quem vai ser o relator, vai ser quem for o relator da decisão, tá bom? O recurso de revisão, erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos ou superveniência de documentos novos. Aqui a gente não tem efeito suspensivo. A legitimidade aqui também pode ser daquele que é sucessor da parte e o prazo é de 5 anos. Quem vai ser o relator nesse recurso de revisão vai ser por sorteio, tá? E se for por mais de um exercício, vai ser um único relator. E por fim a gente tem o agravo, que é o agravo contra, por exemplo, teve uma medida cautelar, entra com agravo. Um despacho decisório do presidente, entra com agravo. Do presidente da Câmara, do relator ou do plenário, ou contra uma medida cautelar, é agravo também. O efeito suspensivo não é regra, ele pode ter. Quem vai tomar a decisão vai ser quem for receber esse agravo. E o prazo é de 5 dias. Beleza, pessoal? Mais uma aula aqui finalizada. Pessoal, solicite lá, se você quiser, os slides. Só mandar uma mensagem para mim lá no Instagram. Boa aula, muito bom conteúdo. E daqui a pouco a gente volta. Chama no like, se inscreva aqui no TAI Concursos. Valeu!